Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é já trocar uma ideia sobre o relatório do Iridium, né? Saiu ontem à noite. Vamos conversar um pouquinho, ver como é que o fundo tá e ver quais são as perspectivas para os próximos meses, né? Tô bem curioso aí para ver para onde que vai a renda desse fundo já na próxima distribuição. Vocês sabem, né? Por ele ter uma parcela considerável, né, da carteira em outros fundos imobiliários, ele acaba tendo um atraso, né, na distribuição dos rendimentos desses caras. Então, final do mês agora, por exemplo, a gente vai ter muito fundo saindo já da deflação, estando plenamente recuperado. Aí esses caras vão pagar. E aí esse dinheiro que eles vão pagar agora no final do mês só vai incidir na renda do Iridium na próxima. Então, né? Não sei se é a próxima, agora daqui a uma renda, né? Então acaba que tem esse atrasozinho, mas nada, nada de se preocupar, é só saber dessa dinâmica para entender, né? Como é que vai funcionar a recuperação dele. Enfim, o fundo pagou 70 centavinhos, ele coloca, né? Tem uma nota aqui que novembro foi o segundo mês que a gente viu o IPCA com valores positivos, de certa forma, já não existe mais deflação, né? Acabou, dificilmente a gente vai ver isso de novo nos próximos anos. Ele coloca: o impacto financeiro do IPCA positivo de outubro e novembro só será visto nos próximos meses. Poderia ter colocado quais meses, mas enfim, a gente sabe que é no final, na renda do final desse mês já começa, e na do próximo, né, do final de janeiro. No caso, o Iridium não é no final do mês, mas enfim, né, vocês entenderam. No final desse mês, no final do próximo, já vai ter aí um patamar legal. Ele coloca também que a receita de juros foi impactada aí por conta do pagamento do CRI-MRV, que é faz um pagamento semestral, e ele traz o seguinte, ó: o cenário de aversão ao risco, juros elevados, isso faz dar uma queda na negociação, né, e dos preços também dos CRIs e dos FIIs. Com isso ele não consegue girar, ele fica travado. O problema, quando a NTNB sobe demais, além de jogar o preço dos tijolos para baixo, mas pode ser que você tenha uma outra posição que ficou sobrando no positivo, é que os CRIs que você tem em carteira, começa a ficar muito apertado o spread, né? Imagina, você comprou um CRI lá atrás, a IPCA mais 6 com a NTNB a 4. Hoje a NTNB tá mais de 6. Como é que fica? Quem quer esse CRI? Quem vai comprar hoje um CRI IPCA mais 6 com o Tesouro pagando IPCA mais 6,5? Ninguém compra. Então você fica ferrado, fica travado com essa posição, né? E aí, outras posições que você tem com IPCA mais 7,5, IPCA mais 8 e tal, enfim, acaba que pode ser que o mercado peça uma taxa maior, e aí taxa maior do que você comprou, você está tomando prejuízo, não vale a pena vender. Então esse cenário é muito difícil, fora toda a questão, toda a bagunça que está sendo criada aí, a gente está vendo muita gente panicando, mercado panicando, e acaba que as instituições também dão uma segurada e falam: cara, eu não vou comprar, né? Eu tenho aqui um dinheiro, mas não vou comprar agora, vou esperar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer, né? Enfim, todo esse cenário causa isso. Aqui, as últimas distribuições do fundo, né? Essa aqui foi a menor distribuição dos últimos 12 meses. Marquei aqui, olha essa de 1,43, que foi a maior dos últimos 12 meses, para a gente fazer uma comparação, né? Olha só, metade. Isso é o impacto da deflação, é o impacto da carteira de fundos imobiliários dele rendendo menos por conta da deflação. Então, assim, é, é um cenário extremamente passageiro, que já estamos no final do ciclo, né? Eu vejo que muita gente está panicando por conta do que está acontecendo no cenário político e está largando a razão de lado e está vendendo muita coisa. A gente vê muito fundo, muito bom sendo negociado em valores assim que você olha e você fala: cara, tá ridículo de barato, e é isso aí. O mercado tá lá derrubando os preços, entregando muitos de vocês, espero que não, que me assistam, mas o pessoal tá entregando fundo imobiliário a troco de nada, né? A gente pega esse CPTS a R$ 75 reais. Quem tá vendendo hoje tá vendendo no prejuízo. Então, cara, que loucura, né? Então, tem vários fundos que estão abaixo do fundo da pandemia. Então, depois eu não vou ficar falando aqui, que não é nem o tema do vídeo, mas depois dê uma pesquisada, fundos de papel principalmente. Tem vários que estão na mínima histórica e vários que estão abaixo até de valores da pandemia lá atrás. Cara, que loucura, né? Iridium mesmo, olha só, eu vou pegar aqui agora o valor dele, ó. A bolsa já está aberta.
Tô gravando esse vídeo 10 horas da manhã, vocês vão assistir meio-dia, ó. Iridium, 88,62. Iridium, se não me engano, tá na mínima histórica, quer ver? Iridium é um deles. Iridium tá na mínima histórica. Pra vocês terem uma ideia, na pandemia, lá no crash do Corona, ele caiu para 99 mais ou menos. E hoje ele tá mais barato que o Crash. Então, pra vocês verem que coisa, para quem gosta do fundo, não existe hora melhor para comprar. Ah, mas pode ser que ele caia de 88 para 85. Não tem problema. Compra de novo. Ah, vai cair para 80. Compra de novo. Se você gosta do fundo, quanto mais barato ele fique, mais você vai comprar, né? Mais você vai comprar. E esse cenário político todo tá causando esse derretimento maciço aí dos fundos, uma coisa bem, bem curiosa de ver, né? Enfim, vamos seguindo. Carteira dele aqui de que não tem muito o que comentar. Carteira super, ultra, mega diversificada. Maior posição, 2,5%. É uma das carteiras mais diversificadas que a gente tem, né? No mercado aí, né? E ele tá com esse caixa de 158 milhões e é o patamar de caixa que ele gosta de trabalhar, né? E ele mantém esse caixa aí. Ele utilizou de forma bem pontual em duas compras de fundos da Quineia, mas só. O Iridium, que você sabe que ele é um fundo que depende muito de trade, de giro, ele tá travado. Ele tá congelado, assim, parado. Ele não consegue fazer giro nem de fundo imobiliário, esquece. E de CRI, agora nesse momento tá um pouco complicado, mas a gente vai vendo, vai monitorando aí. Falando em fundo imobiliário, né, a gente vê a carteira de fundos dele aqui. Já marquei para vocês as maiores posições aí que ele tem e os preços médios. E a gente vê, ele não consegue, cara. Como é que ele vai vender esses fundos aí nesse preço, né? Vocês sabem que lá atrás, grande parte dos fundos que ele vendia para fazer trade era essa turminha que tá marcada aí. E aí ele não consegue mais fazer esse tipo de giro. Olha só, a segunda maior posição, que é o Rio Bravo High Yield, tô olhando aqui agora, tá R$ 93,00. 93,60. Cara, super abaixo do preço dele. Então ele não consegue fazer nada. Aqueles trades que o Iridium fazia, que carregava o fundo nas costas, a gente não vai ver isso tão cedo, né? A gente não vai ver isso tão cedo. E vamos ver aí. Com quanto tempo vai demorar, né, para esses fundos recuperar os patamares de costa? Se vai recuperar, né, eu acho que tem um ou outro não vai nem recuperar. Pode ser aí que, por exemplo, o Rio Bravo da vida, eu imagino que volte para R$ 100. Agora os outros não sei, né? Tem que ter enfim. Urca, olha só o Urca aqui também, de uma posição pequena, mas olha o Urca, 101. O Urca é um bom fundo, zero problema, zero dor de cabeça. Tá lá, o Urca tá R$ 95. Olha esse nível de preço, que a diferença, né? O Iridium perdendo quase 6, 7 reais por cota. Não tem como fazer giro, não tem como fazer giro. Knip, ó, Knip, olha o preço médio dele em Knip, 97. O fundo já tá menos de 90. Então, assim, é um cenário extremamente difícil para o cara conseguir fazer giro. Olha o preço dele, por exemplo, o preço médio de XPPR, hoje é R$ 10. Já era, isso aqui virou pó, isso aqui não tem o que fazer. Enfim, então essa questão de giro que ele fazia e tal, ficou muito complicado. O Iridium, para ele conseguir, digamos, consertar essa carteira de fundo imobiliário que ele tem, vai ser só fazendo emissão e socando dinheiro em CRI, socando dinheiro em CRI, socando dinheiro em CRI. Aí ele vai diluindo essa posição, diluindo, até virar algo irrelevante dentro do fundo, tipo 10% e tal. E aí, enfim, ele consegue vender até no prejuízo, que não vai impactar muito, mas do jeito que tá ali, acho muito difícil ele conseguir vender, né, conseguir fazer alguma movimentação nessa direção. Não consegue, tá muito travado, o prejuízo é muito grande, né? Se você pegar aqui, por exemplo, em Deva, né? Olha só, deixa eu ver o preço do Deva aqui no momento que a gente tá gravando. Ó, Deva, no momento que eu tô gravando, tá R$ 84. Então ele tá tomando R$ 16 por cota, né? Ele tem 1,5 milhão de cotas, é um prejuízo de mais de R$ 20 milhões. Cara, é muito, muito prejuízo, não dá para ele fazer, né? Enfim, vamos seguindo. Carteira de CRI dele continua aí próximo de 70% do fundo como um todo. Na última emissão ele já socou bastante dinheiro em CRI, o que foi bom, né? Distribuição por indexador IPCA é o grosso da carteira, com 56%. Tem um pouquinho em CDI e o restante está em fundo imobiliário, né? A grande divisão desse fundo está aí. E tem o caixa, né, de 5%. A distribuição por setor, bem diversificado, né? Aqui as movimentações do mês, e olha esse dado que ele coloca aqui, ó. No momento atual,
Né? A equipe de gestão vê com preocupação o aumento dos dados de inadimplência na economia como um todo, de forma que o foco atual das novas aquisições tem sido maior pulverização da carteira com menor risco de crédito, com o objetivo de reduzir a imprevisibilidade. Vale destacar que as aquisições realizadas desses CRIs aqui são referentes a tranches já comprometidas. Sabe aquela questão que eu já comentei com vocês, que acontece muito no Habitat? Acontecendo aqui também. O fundo compra o CRI e aí tem várias parcelas, né? Tranche é parcela desse CRI que ele tem que honrar. E aí ele não consegue pegar operações com o perfil de risco melhor e tal. Enfim, ele tem que honrar isso aí, a não ser que ele venda o papel. E aí, complicado, né? Enfim, e aí ele comenta também que o patamar de caixa que o fundo está é saudável e tal. E, enfim, caixa está remunerando bem, né? Aqui, o que ele comprou, o que ele vendeu. Olha só como é que tá difícil para vender. Ele vendeu Beach Park, ele vendeu 22 unidades a R$ 1.000. Conseguiu R$ 22.000 com isso. Esse Isdra vendeu 10 mil, já vendeu um pouquinho mais, né? Mas enfim, vocês veem, né? Como é que é difícil nesse momento. E as compras que ele fez, Knip e KNCR, né? Pegou em precinhos bem interessantes aí. E vendeu um pouco de XP Hotéis. Aqui é a DRE dele, e a gente pode ver, ó, olha só, correção monetária em valores bem baixos, né? O menor valor que a gente consegue ver desses últimos 6 meses, e a negociação também, valores ridiculamente baixos. E negociação com o fundo imobiliário também, olha lá, 252. Cara, é isso mesmo, é 252. Não paga um jantar, dependendo do lugar que você for. Então, o fundo sofrendo muito nesse momento. Né? Fundo que depende de giro, nesse tipo de momento, sofre pra caramba. E eu comentei disso já com vocês em outros meses, né? Vocês lembram que 2, 3 meses atrás eu comentei, não lembro se foi em vídeo, se foi em grupo, não lembro, que a carteira do CPTS, carteira de fundo imobiliário do CPTS é 1000 vezes melhor que a do Iridium. E de fato foi, né? Porque o CPTS nesses últimos 2 meses conseguiu girar quase 50 milhões de reais e o Iridium não tinha o que girar, né? Ele tem muito. O grosso da carteira dele está em fundos de papel, a gente já sabe aí como é que tá a cotação desses caras. Mas olha só um ponto aqui, eu vou fazer uma linha pra gente comparar. Vamos pegar esse mês de julho aqui, que foi o mês que teve um patamar de receita bem elevado, até julho, né? Ou junho, julho, agosto, teve um patamar de receita bem elevado, né? Na casa dos seus 46 milhões de reais. E a gente pode comparar, por exemplo, ó, olha o correção monetária, como ele veio caindo, né? 11, 8, 7, 3, 3, 1, 1,900. Negociação de CRI, 3, 5, 7, 1, 338, 52 mil. Olha fundos imobiliários também. Rendimentos. Como é que veio caindo? Caiu pela metade. Negociação. Esse ano ele já não fez nada, né? Enfim, a gente sabe onde estão aí, digamos, os problemas. Não é problema, né, pessoal? É a mecânica do fundo, mas o que está causando um rendimento baixo, a gente já sabe muito bem que é a questão da correção. A correção, querendo ou não, está em valores quase praticamente 5 vezes menor do que estava lá atrás. Então isso impacta bastante. Se ele tivesse recebido o mesmo patamar, teria aumentado a distribuição em 10 milhões de reais, teria ficado em um patamar bem mais elevado, próximo de 38 milhões de reais de receitas totais. E a questão também dos rendimentos de fundo imobiliário, que também estão pela metade, né? Então, voltando a patamares normais já ajuda, né? Em questão de negociação, pelo menos de CRI, ele pode até voltar a fazer. Agora, de fundo imobiliário, acho muito difícil, aí, pelo menos no curto prazo. O fundo pagou 70 centavos por cota, né? E aqui no final, a carteira dele tem muito o que comentar, né? A gente já conhece. É uma breve nota explicando o que é. Enfim, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal. Vamos ver quando é que o Iridium paga na próxima distribuição. Tem alguns pontos que a gente não sabe que dificultam o cálculo. Por exemplo, se a PTS a gente conseguiu fazer um cálculo legal. Nesse cara, a gente não consegue fazer o cálculo. Até consegue, mas não fica tão perfeito. Eu posso fazer em outro vídeo depois, considerando as imperfeições que podem vir a ter. Por exemplo, a gente não sabe quanto que o fundo tem de correção monetária cruada, né? Ele nem mencionou nada disso. Eu acredito que nem deve ter, para ele não ter mencionado, não deve ter. Mas enfim, a gente não sabe quanto tem de correção. Aí a gente precisa de alguns pontos para saber. A gente não sabe se essa correção está negativa, está positiva. Enfim, mas cabe um segundo vídeo com aquela análise da DRE, igual eu fiz do CPTS, para a gente ter uma ideia mais ou menos de quanto que paga no mês que vem, beleza? Então fica aí o vídeo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. E antes de finalizar, se tiver mesmo esse vídeo, sai hoje 17 ou às 20 horas, beleza? Valeu aí, deixa de se inscrever, hein? Se inscreve aí, hein? Valeu!